Bem-vindos à 10ª aula sobre sistema digestório e órgãos. É através da ingestão de alimentos que nosso organismo retira os nutrientes necessários para a construção de novos tecidos e também faz a manutenção dos tecidos danificados. Este processo somente é possível graças ao sistema digestório, que é o responsável por transformar os alimentos que ingerimos em moléculas suficientemente pequenas para penetrarem em nossas células. A digestão tem seu início na boca, onde o alimento é triturado pelos dentes e umedecido pela saliva. O sabor dos alimentos é determinado pelas papilas gustativas localizadas na língua. É através delas que identificamos quando determinado alimento é doce, salgado, azedo ou amargo. Em seguida, o bolo alimentar segue pela faringe que o empurra para o esôfago. Este, através de seus movimentos peristálticos, empurra o alimento para o estômago. Vemos aqui o esfíncter pilórico, que controla a passagem entre o estômago e o duodeno. A porção do intestino delgado situada logo após o duodeno é chamada de jejúno, e a porção anterior ao seco, primeira parte do intestino grosso, é chamada de íleo. É difícil especificar com certeza onde termina o jejúno e onde começa o íleo, uma vez que a diferença entre os dois é mais visível internamente do que externamente. Sendo assim, o mais comum é identificar o conjunto como alças intestinais do jejúno-íleo. No estômago, o alimento é dissolvido pelo suco gástrico. O bolo segue para o intestino delgado, onde os nutrientes serão reduzidos a moléculas muito pequenas através do processo de digestão. Apenas 5% da digestão ocorre no estômago. Para realizar todo este processo, o corpo utiliza em média 10 litros de água. É através do intestino grosso que a maior parte desta água é reabsorvida. Apenas uma pequena parte dela é utilizada para ajudar no deslizamento do bolo fecal. O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso ao qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão. Apresenta as seguintes regiões. Boca é a abertura pela qual o alimento entra no tubo. Nela encontram-se os dentes e a língua que preparam o alimento para a digestão por meio da mastigação. Os dentes reduzem os alimentos em pequenos pedaços, misturando-os à saliva, o que irá facilitar a futuração das enzimas. Enzimas são substâncias proteicas produzidas pelo nosso organismo. Elas têm a função catalisadora nas reações químicas para que estas ocorram de forma eficiente. As enzimas não se alteram, mas modificam quimicamente as substâncias que sofrem a sua ação. Por exemplo, uma substância A e uma substância B sofrem reações químicas e se transformam em uma substância C. São as enzimas que promovem tal transformação. Por ação das enzimas, as reações químicas ocorrem no nosso organismo em apenas 1 hora. Sem elas, tais reações demorariam teoricamente cerca de 1000 anos. No organismo humano, há entre 3.000 e 4.000 tipos de enzimas, as quais estão relacionadas à respiração, digestão, ao metabolismo, à imunidade, etc. Cada enzima é responsável por uma reação química específica, de forma que, apesar delas acontecerem simultaneamente às centenas, não há desordem. É como se houvesse uma chave para a respectiva fechadura. A faringe é o tubo musculoso que liga a boca e o nariz e cavidades nasais à laringe. Esta parte da anatomia nos mamíferos é, em regra, o ponto de encontro entre o aparelho digestivo e o aparelho respiratório.
Pela faringe passam tanto o ar como os alimentos, pelo que é comum aos dois aparelhos, digestivo e respiratório. A principal função da faringe está relacionada com as contrações musculares envolvidas na deglutição. Após deixar a parte laríngea da faringe, o alimento entra no esôfago. O esôfago é um tubo muscular que conecta a faringe com o estômago. Está localizado atrás da traqueia, atravessa o mediastino do tórax e passa através do diafragma por meio de uma abertura chamada hiato esofágico. O alimento é movido ao longo do esôfago por ondas de contração dos músculos da parede, chamadas de peristaltismos. Na porção superior, próximo à faringe, a parede do esôfago contém músculos esqueléticos e nas porções inferiores, músculos lisos. O esqueleto humano é uma estrutura articulada constituída por 206 ossos. Ele serve de local de fixação dos músculos esqueléticos no corpo. No total, existem 3 tipos de músculos: o esquelético, o cardíaco e o liso. Vamos ver agora um desses músculos, o esquelético. Os seres humanos possuem mais de 600 músculos esqueléticos, responsáveis por praticamente todos os movimentos voluntários do corpo. Eles nos permitem realizar atividades que vão desde andar até expressar sentimentos. O músculo cardíaco forma as paredes do coração, um órgão com várias cavidades localizado no centro do tórax. Sua função é bombear sangue para o corpo, levando nutrientes e oxigênio para as células. O músculo liso, que compõe a parede das arteríolas, pode contrair ou relaxar, permitindo a diminuição ou o aumento do diâmetro desses vasos. Isso permite controlar a distribuição do fluxo sanguíneo pelos diversos tecidos do corpo em situações fisiológicas distintas, tais como o repouso ou o exercício intenso. Além da parede dos vasos, os músculos lisos também compõem a parede de todo o tubo digestivo, desde o esôfago e estômago até o intestino delgado e o grosso. As contrações em ondas ou peristálticas da musculatura lisa permitem deslocar o alimento digerido desde o estômago até o intestino grosso. Ao longo desse trajeto, o alimento é digerido e a água e os nutrientes são absorvidos pelo organismo. Logo após ter passado através do diafragma, o esôfago abre-se no estômago, que prepara os alimentos ingeridos por meios mecânicos e químicos. O estômago está localizado à esquerda do plano mediano, logo abaixo do diafragma. A abertura do esôfago no estômago é chamada ósteo cárdico, sendo a saída do estômago, junção com o intestino delgado, guarnecida pelo esfíncter pilórico citado anteriormente. O estômago tem sobretudo uma função mecânica, faz o armazenamento dos alimentos e, através de movimentos peristálticos, mistura e transforma esses alimentos em pequenas partículas que irão facilitar a digestão. E a digestão é a transformação dos alimentos de maneira a poderem ser absorvidos. O intestino grosso tem um importante trabalho na absorção da água, o que determina a consistência do bolo fecal. Mede cerca de 1,5 metros de comprimento. Os alimentos e materiais de secreção atravessam o intestino movidos por contrações rítmicas ou movimentos peristálticos de seus músculos, que se produzem 7 vezes por minuto. O intestino grosso não possui velocidades nem segrega sucos digestivos. Normalmente só absorve água em quantidades bastante consideráveis. Entretanto, todas as substâncias alimentícias podem ser assimiladas como no intestino delgado.